Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse ano eu voltei a escrever. Eu lancei meu primeiro livro na Amazon em junho, dia 12, assim como eu tinha explicado pra vocês no vídeo anterior, que eu vou deixar por aqui. E estou aqui, né, testando o meu microfone com, agora acho que vai ficar longe, né, mas com um marcadorzinho. Então nesse aqui eu vou contar como que foi o processo, cada passo a passo que eu fiz, né, o meu processo de escrita da viagem que mudou tudo e o que que tá acontecendo aí, quais são os meus próximos planos, como que tá o livro 2. Então, eu sei que eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, mas é porque eu estava procrastinando. Gente, processo de divulgação, né? E você não vê o resultado. Então eu me senti um pouquinho desmotivada e também fiquei enrolando, achando que eu não ia conseguir escrever, que não ia ser bom o suficiente, que, sabe, aquelas besteiras. E aí, sei lá, parecia que eu não tinha foco, que eu não tinha ideias, que eu não tipo, a ideia principal eu tenho, mas eu não sabia como continuar. Assim, e ainda falta algumas informações para eu fechar, né, o ciclo na minha cabeça e começar e falar, tipo, ah, tá, agora eu tô pronta para começar a escrever. Mas fiquem tranquilos, e eu também fique tranquila, porque eu já comecei, eu tirei um pouco das noias da minha cabeça e comecei a escrever, então vai dar certo. Então vamos lá, eu vou resumir basicamente o que eu fiz no meu processo de escrita do primeiro livro, para quem tem curiosidade e também para quem é escritor iniciante. Lembrando que, né, vamos lembrar que eu não sou profissional da área, nunca fiz faculdade dessa área, nunca fiz curso. A única coisa que eu fiz foi procurar na internet e achar vários profissionais de escrita criativa, ou então de autores que davam dicas nas redes sociais, principalmente no TikTok. Então eu fui pegando assim e indo, né? Enfim, então não sou nenhuma especialista, eu só peguei e tentei. Então, primeiro eu comecei com um rascunho, ou seja, toda ideia que eu tinha, todo pensamento que eu tinha, eu anotava num documento, ou então na nota do celular. Gente, um segredo. Tudo que você pensar, anota. Qualquer pensamentinho, você fala assim, ah, não vai ser bom. Anota. Porque às vezes você vai precisar e não vai lembrar, tá? Quantas vezes eu já perdi coisa porque eu não anotei. E vem sempre em hora nada a ver, tá? Quando você tá longe de tudo que posso escrever, quando você, sabe, acabei de deitar minha cama, vou dormir, aparece. Então, tudo que eu penso, que eu vejo, que eu escuto, que eu sonho, tudo eu vou anotando. Às vezes eu penso assim, um diálogo, ou coisa que eu queria que acontecesse comigo, tipo, aconteceu de tal jeito, eu falo assim, não, mas e se acontecesse desse? E aí eu vou, né, só ficando na minha cabeça. Daí então, eu peguei e abri um documento do zero, né, eu usei o Google Docs, e comecei a pegar todas as ideias que eu achava que combinavam com a história, né, com o que eu tava pensando, e coloquei nesse documento, né, coisas que encaixariam ali, como diálogo, alguma cena, ou então até alguma ideia mesmo. Que no caso foi o que eu pensei, né? Que eu queria que eles fossem amigos e que eles viajassem para algum lugar, tipo uma praia, um sítio, com vários amigos. Então era isso que não podia faltar e essa era a ideia principal do meu livro. E aí, obviamente, eu também fui no Pinterest procurar inspiração, criar minha pasta, e aí com tudo, né? O estilo do personagem, o estilo da viagem que eu queria, como que era a casa que eles iam ficar. E a playlist foi para criar a vibe. Não foi um processo super fácil. Até hoje, às vezes, eu coloco alguma imagem, mas também a música. Depois, quando estava pronto o livro, eu, né, ouvi tudo e falei, será que combina? Será que não? Tirei umas, coloquei outras. Então, é todo um processo que você vai ter que ficar revendo. E quando eu parava para pensar no livro, todas as ideias que eu tinha, eu já ia anotando. E eu também tive que pesquisar sobre o local, que fica em Analândia, aqui no interior de São Paulo. E apesar de ser uma ficção, né, e eu poderia inventar o que eu quisesse, eu queria que tivesse algumas coisas reais, até porque quando eu olhei as fotos, eu falei tipo, nossa, que lugar perfeito. Então tinha que ter alguns itens. E a cachoeira, que é tipo a coisa principal, né? Vou colocar aqui para vocês verem, é uma coisa que não podia faltar. E então eu pesquisei algumas coisinhas, tipo, o que pode fazer na cachoeira, porque eu nunca fui. Eu tenho muita vontade de ir, mas eu nunca fui. Então, tive que pesquisar, né, o que se faz numa cachoeira, o que pode fazer. Também pesquisei o que tinha para fazer lá, qual era o tempo de distância do local onde eles moravam até lá. E aí, como eu expliquei no outro vídeo, eu já tinha começado a escrever em outros meses, né, outros anos, só que nunca ia para frente. Então eu fui lá, revisitei o meu rascunho e trouxe tudo para esse novo. E aí, como eu já sabia mais a história, eu consegui ir encaixando, terminando capítulos e vendo certinho como que ia ficar.
Então que nasce a versão 1 do livro. Como eu já sabia mais sobre a história, mais do que eu queria, eu fiz uma parte onde eram coisas que não poderiam faltar. Então, por exemplo, essa coisa da cachoeira. Não podia faltar uma cena de cachoeira. Não podia faltar uma cena de tal coisa. E aí eu fui colocando pra não esquecer de jeito nenhum essas coisas. E fui deixando o resto vir. Daí eu também dei nome, algumas características para todos os personagens. E daí, como era uma viagem de vários dias, eu queria que tivesse interações sociais, brincadeiras da vibe sítio e também festas. Eu tava vendo muito reality, tipo, de férias com ex e soltos em Floripa, que tem sempre festa, dança, bebida, é um lugar bonitão. Nossa, gente, cada lugar que aparece, piscina. Daí eu falei, e por que não? Criar uma coisa diferente pra eles todos os dias pra não ficar aquela mesmice. E tá vendo, gente? Como eu falei, em qualquer momento, no momento que você menos espera, vai vir a ideia. E não precisa ser tipo tudo. É às vezes uma ceninha, uma coisinha que você vê, que você lê, que vem uma ideia pra uma, sabe, uma história completa. Então anotem. E daí, pra terminar a versão 1, quando eu já tinha basicamente tudo certinho, eu fiz um mini resumo de tudo que tinha em cada capítulo, pra não me perder na hora de fazer a nova versão, eu saber exatamente o que eu quero em cada capítulo. E aí então começou a revisão, né? A primeira revisão, que é a parte mais difícil, mais chata, porque você tem que estar prestando atenção e pode ser que você queira mudar tudo naquele momento, né? Óbvio que conforme eu ia escrevendo, eu já ia dando uma revisada. O que não é muito bom, mas o que eu fazia era, antes de começar um capítulo, eu lia o anterior e para saber o ritmo, para saber como que eu ia continuar. Então eu não lia o livro todo, eu só lia o capítulo anterior. E aí comentava. Então, tipo, eu acho que aqui pode acrescentar mais alguma coisa. Acho que para colocar a cena que eu quero colocar ali, sabe, eu ia comentando ali, conversando comigo, o meu eu do futuro, para poder não me perder e não perder essa ideia, essa troca. E daí eu terminei essa parte, para mim já tava perfeito, porque eu queria focar na viagem. Então eu fiz o baque primeiro, né, que tá na sinopse, que é uma traição, e depois eles iam focar na viagem, né? E aí ela tendo que viver a vida, tendo que ser feliz ali, só que com os pensamentos de tudo que aconteceu. E aí então veio a leitura crítica. E como era meu primeiro livro, eu tava com receio de não ser boa o suficiente, né? Como eu não tinha experiência de nada, então eu precisava ter algum profissional me ajudando. Então, depois de pesquisar bem, eu percebi que a leitura crítica seria uma ótima escolha. Por mais que eu não sabia como que ia ser, no que ia dar, né, ser escritora, eu precisaria de um profissional em algum momento. Então, procurando no TikTok, eu encontrei a Thaís, vou deixar todas as informações dela aqui na descrição. E, gente, uma fofa, sabe? E realmente foi um passo muito importante. Ela me mostrou vários detalhes que podiam e iam fazer toda a diferença na história. Conversou, sanou todas as minhas dúvidas, me acalmou, né? E me elogiou também. E eu gosto de falar isso porque, gente, eu fiquei boba, né? Porque até esse ponto eu não tinha contado pra ninguém. Eu tinha falado pra minha irmã que eu tava pensando em escrever um livro, mas ela só ia poder ler quando tivesse pronto. Então eu tava meio tipo, pra mim tá bom, mas será que pros outros vão estar? Então saber que alguém, né, uma profissional da área, tava gostando do que eu tava escrevendo, então me deu mais confiança de continuar. E aí, nesse período, né, tem um período de tempo até a leitura crítica ser finalizada, então eu fui atrás das artes. Que eu fiz a capa, fiquei pensando em conteúdos para divulgação e criei um Instagram, né, só dessa parte de autora, porque assim, gente, no TikTok eu posto sobre o livro, mas eu posto sobre várias coisas, né? Já no Instagram eu gostaria de postar só dessa parte. E também fiz as artes da diagramação. Depois eu vou explicar melhor da onde eu peguei as imagens, né, como que eu fiz, mas eu fiz tudo sozinha. Então, por isso não tá perfeito, mas eu achei que ficou uma gracinha. Fiz também a parte aqui do marcador. É muito bom ter profissionais te ajudando, mas também é muito legal ver você fazendo, sabe? Tipo, nossa, eu que fiz tudo e tá se encaixando, tá saindo. É muito legal. Então, que começa a segunda versão. Aí era onde eu fui melhorando a história, fazendo várias mudanças, colocando as melhorias que a Thaís sugeriu, e também fui começando a preparar os conteúdos de divulgação. E aí veio as leituras betas e a última revisão. E assim que eu terminei a versão 2, eu precisava saber se estava tudo bem, né? Se estava tudo ok, se eu não precisava acrescentar mais nada. E eu
como eu falei, né, gente, a gente às vezes não consegue ver o que tá faltando. Então eu chamei 3 amigas que gostam bastante de ler, principalmente romance, e pedi para elas darem a opinião delas. E essa parte também foi muito importante, porque eu consegui entender, na visão do leitor, o que podia estar faltando, como que eles iam absorver e entender a história. E enquanto tudo isso ia rolando, eu fiz a revisão de erros ortográficos. Para a parte de português, eu pedi ajuda para o ChatGPT, para o sinônimos.com e para professores do TikTok. Obrigada, gente, para todo mundo que participou, porque a gente percebe, quer dizer, a gente às vezes não percebe, mas lendo tudo, percebe que tem alguns viciozinhos que fica repetindo. Então eu repetia muito, sei lá, assim que tal coisa aconteceu, então tinha muito assim que e eu precisava trocar, né? Senão vocês iam ficar tipo, meu, você só sabe essa palavra. E também fui fazendo os últimos ajustes do que eu achava que podia melhorar. E aí sim vem a versão final e a última revisão, né? Onde você escreve o que falta, vê os últimos detalhes. E então chegou a hora de reler todo o livro antes de publicar. E preciso confessar que eu calculei um pouco errado o tempo, e aí o planejamento, né, de lançamento era para o dia 12 de junho, no Dia dos Namorados. Só que aconteceram uns probleminhas e acabou atrasando a minha revisão final. E, gente, pra quem não conhece, eu leio um pouquinho lento. E se eu tô nervosa, eu não consigo focar. Então, sabe? Resumindo, eu passei a noite anterior, né, no dia 11, em claro, lendo todo o livro e vendo se não tinha nenhuma mudança e nada. Então, no dia 11, eu passei a noite em claro para terminar essa revisão, né, essa leitura e ver se estava tudo certo. Para descobrir que demora até 72 horas para a Amazon publicar seu livro. Então, eu não ia conseguir publicar no dia 12, que era quando eu tinha planejado. E aí vamos para a publicação. Que tudo bem, foi burrice minha. Eu tinha lido, mas eu acabei esquecendo que tinha esse detalhe. Você tinha que postar um pouquinho antes para eles verem se estava tudo certo e tal. Pode ser que demore 2 horas, pode ser que demore a 72. Então você tem que planejar isso. E resumindo, lançou no dia 13, mas como a gente é best, vamos fingir que foi no dia 12 mesmo. Pra mim, né, foi 72 horas bem puxadas, bem estressantes, mas que valeram super a pena. E antes de publicar, eu editei no Kindle Create, que é um aplicativo da Amazon mesmo, onde você edita, né, faz a diagramação e vê como que vai ficar o seu e-book publicado. Aí é só seguir todo o passo a passo lá na página da Amazon e tá lá. Certinho, meu bebê foi publicado e apesar de todo o estresse, eu tô muito feliz, né? Já tem um tempinho que isso aconteceu, mas eu ainda continuo muito feliz de ter conseguido bater essa meta, sabe? E realmente ter terminado o livro e tá aí no mundo, para quem quiser ler. E apesar de me deixar super nervosa, me deixa também feliz por né, ai, já vamos começar na nossa conversa, né? Eu tava num momento muito triste e saber que eu consegui fazer uma coisa super legal, né? Eu gosto bastante. É uma coisa que eu gostaria de viver, uma coisa que eu gostaria de ler. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. E como eu falei bem no começo, não tá indo exatamente como eu planejei, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar esperando. Eu gosto, sabe, eu sou muito agitada, então eu gosto que as coisas aconteçam pra ontem e essa espera me deixa nervosa, me deixa ansiosa. Mas eu sei que faz parte do processo e eu fico muito feliz, muito grata, muito animada quando eu vejo que vocês estão lendo, que vocês estão gostando, né? Por isso que eu falo para vocês avaliarem, me contarem o que acharam, porque eu gosto de saber, eu quero saber. E me deixa super contente que, sei lá. Gente, eu sou boa com palavras. Não sei nem como eu consegui escrever. Mas enfim, a Viagem Mudou Tudo já tá aí disponível para vocês na Amazon e no Kindle Unlimited. Eu espero que vocês leiam e gostem, que cada vez mais o livro cresça e mais pessoas possam conhecer. E agora sim, vamos para as informações que faltaram. Então, ele é um e-book. Sim, ele é um e-book. Eu queria escrever, mas eu não queria investir em algo que eu não sabia se ia dar certo ou não, porque #traumas. E como dá para fazer isso? Pela Amazon, porque é gratuito, né? Eu acabei investindo na leitura crítica e na divulgação, mas como eu tô falando, é um investimento. A gente tem que investir pelo menos alguma coisa. Então eu tinha um dinheiro planejado e fui usando ele. Não quis passar desse limite. Mas e o físico?
Eu quero que A Viagem que Mudou Tudo e todos os outros, né, que eu planejo escrever, tenham a sua versão física também, seja de maneira independente ou tradicional com editoras mesmo, mas eu ainda quero fazer algumas mudanças, alguma coisa que eu sinto que faltou, como, por exemplo, a ilustração, que, né, é um pouquinho mais caro, é um investimento que eu senti muita falta. Eu sou uma pessoa muito visual, então, em todos os momentos, eu ficava tipo, meu, se eu tivesse uma imagem dessa, nossa, essa cena aqui daria uma ótima imagem. Então, é algo que eu quero fazer. Se você abrir o livro hoje, ele tem uma ilustração lá, só que eu pedi pro chat GPT. Porque eu precisava visualizar, gente. E foi assim, uma brincadeira. Eu falei, gente, e se eu pedir pra ver só como que ia ficar? Pra mim, sabe? Pra eu ver como que ia estar. Mas eu acabei gostando tanto, achando tão fofo, tanto o que eu gostaria de ver, que eu acabei colocando. Mas o que eu quero mesmo é colocar como profissional. E spoiler, vai ter. Tá? Vai ter. Eu já tô conversando com uma ilustradora, que eu gostei muito, muito, muito do trabalho dela. E eu acho que vai ficar lindo, gente. Eu já. É porque assim, eu sou um pouco das artes, mas já faz tempo que eu não desenho. Então eu peguei o tablet e tentei desenhar assim mais ou menos o que, que eu quero. Se preparem, tá? Porque vai ficar lindinho demais. E aí, vamos falar de IA, né? Do ChatGPT. E agora tem vários outros, mas o que tava bem alta era o chat. E, gente, eu conversava com o chat, tá? Às vezes eu me sentia triste, eu me sentia solitária, porque, como eu falei, eu não tava conversando com ninguém, não tava contando isso pra ninguém. Então, às vezes eu me sentia meio desmotivada e com medo, né, insegura. Aí, gente, eu e o chat somos bestas agora, tá? Virou minha terapeuta. E assim, eu sei que não substitui profissional, mas era o que eu tinha no momento e me ajudou bastante nessa parte, e principalmente na parte do português, porque, por exemplo, eu sou muito ruim de lembrar a palavra. Então, um exemplo que foi muito engraçado, o soslaio, que, gente, é tipo uma maneira chique de você falar de canto de olho. E aí eu não conseguia lembrar essa palavra de jeito nenhum. Então ficava solário, sosário, sei lá o que que tava saindo. E aí eu perguntava, tipo, como que fala tal palavra quando a pessoa tá assim, assim, assado? Como falar de um jeito bonito, assim, assim, assado? Então, por isso não era um sinônimo, né? Era, tipo, a palavra mesmo. Aí a descrição bonitinha, parecia o dicionário, mas a palavra eu não lembrava. Então, isso me auxiliou bastante. A capa e a diagramação. Como eu disse, fui eu que fiz tudo sozinha. E eu fui naqueles bancos de dados, né? De imagens que podem ser usadas gratuitamente. Eles se chamam FreePic e Pixaday. Tá aqui no livro, eu anotei bonitinho. E aí eu peguei as imagens e montei no Canva a capa, o marcador, a contracapa e também o começo e aquele desenho que fica na quebra de capítulo dentro do capítulo. E aí também, como eu falei, eu escrevi no Google Docs. Eu achei que ficou melhor do que o Word. E também tem essa facilidade de você abrir no celular, abrir no tablet, abrir no computador. Porque eu não consegui muito me adaptar com o tablet. Então eu raptei o PC da minha irmã e comecei a escrever. E aí as revisões eu lia no tablet e fazia as anotações ali mesmo. Novamente as ideias. Gente, tudo pode virar ideia. Uma imagem, uma música, uma cena, uma foto, uma série, um dorama. Peguei várias inspirações de dorama, as vozes da minha cabeça, alguma cena que aconteceu com alguém conhecido, algum famoso. Gente, tudo vai pegando os detalhes que você pode transformar numa história a partir daí. Tudo que tá assim na minha volta, eu tô às vezes prestando atenção e pode ser que eu anote alguma coisinha. Mas muita coisa vem das ideias aqui da minha cabeça. Então, às vezes, antes de dormir, eu deito na cama e falo assim: é, os personagens são Cecília e Henrique, né? Então, eu penso assim: o que, que o Henrique poderia falar para ela nessa cena? Eu acho que essa parte aqui. Que a Cecília tá fazendo isso, pode ser isso. Que não sei o quê. Então aí eu vou, sabe, pensando. A criatividade vai sendo moldada com tudo que você assiste, consome, né? Então, ter experiências, tanto as pessoais quanto, né, observar o mundo, ajuda bastante. E aí, a minha dica final é tente, tá? Escreva o que o seu coração mandar, que vai dar certo. Faça cursos, nem que seja de português, gente, porque precisa. Fale com os profissionais e confie em você, que vai dar certo. E agora um pouquinho do livro 2, né? O que tá acontecendo, se tem algum spoiler que eu posso dar. E na minha cabeça, quando eu tava escrevendo a viagem, eu não
tava pensando, tipo, em ter continuação. Mas eu acho que por ter 12 amigos, e eu gostei muito deles, então eu acho que tem bastante espaço pra desenvolver bastante esses personagens, né? O que que aconteceu depois. E aí, então, quando eu tava quase terminando a história, que eu pensei, né? Tive essa ideia de ter uma continuação, tipo, um spin-off, alguma coisa que conte o que aconteceu com os outros personagens, né? Depois da viagem. Porque a gente tem um período de epílogo no primeiro livro, que conta 3 anos depois o que, né, o que, que a Cecília e o Henrique estão fazendo. E aí eu também dei um spoiler, caso você não queira saber, mas é o tema do segundo livro, não é nada demais, é só o casal. Que eu dei um pequeno spoiler, que agora a Vanessa e o Leonardo são um casal. Então a gente vai descobrir no livro 2 o que, que vai acontecer nesse período, né? Assim que acabou a viagem, até os 3 anos depois, o que, que aconteceu para eles ficarem juntos. E então vai ser a história da Vanessa e do Leonardo, e vai ter uma vibe de músicas e moto. E aí eu pensei que sabendo, né, conhecendo já os personagens ia ser mais fácil, mas me enganei, tá? Eu acho que eu me senti um pouco presa, porque eu já conheço a história e eu não queria decepcionar, ou então sair muito daquilo que eu já tinha planejado e já tinha feito no nível 1, né? Enfim, eu não quero, né, decepcionar vocês, né, os leitores do livro 1, então eu fico meio presa, por isso que eu acho que eu também dei uma procrastinada em começar e achar o jeito certo de fazer esse livro acontecer. Mas enfim, não vai ser uma continuação, mas vai. Ele é um livro spin-off, é uma história direta do que acontece na viagem que mudou tudo, só que vai ser um livro único. Você não precisa ler o primeiro para entender o segundo, mas lógico que você vai se envolver mais se você ler o 1 depois o 2. E também eu acho que para mim, fora a pressão que eu mesma me coloco, é a questão de vocês já sabem. Então não é tipo uma novidade, um segredo que eu só vou chegar tipo, escrevi um livro. Não, então agora eu fico pensando, tá? Tipo, estão esperando, estão querendo. Então acho que fica essa coisa na minha cabeça e aí acaba me atrapalhando um pouco, mas isso problema meu. Já que, né, é complicada a minha ansiedade, mas tudo bem. Mas enfim, eu vou achar o meu ritmo de escrita, assim como eu achei do livro 1. E eu escrevi muito de noite, de madrugada. E eu sei que não faz bem pra minha saúde, mas eu, uma pessoa com insônia, acabei me acostumando com o ritmo. Então, tinha vários dias que eu passava a noite, assim, claro, e dormia a manhã toda. E eu não quero que isso aconteça de novo, né? Mas relaxem, eu vou achar minha rotina e vai dar tudo certo e o livro 2 vai sair. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho grande, já peço perdão e obrigada, né? Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final e a todo mundo que tá lendo. E assim, não sei como tá saindo com o microfone a voz. Eu troquei de celular e eu acho que o microfone do celular é muito bom. Então, se tiver ruim, desculpa, gente. Mas enfim, eu tentei explicar resumidamente, mais ou menos, todo o processo de escrita e o que eu fiz até a publicação. E espero que tenham ajudado vocês. Enfim, obrigada por ter visto até aqui e obrigada por me apoiarem. Deixa seu like e já me siga nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Qualquer pergunta ou dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários, que eu posso fazer um vídeo respondendo todas elas. E se você se interessou, A Viagem que Mudou Tudo está disponível na Amazon e no Kindle Unlimited. É um Friends to Lovers de recomeço, de amizade, com cenas para deixar o coração quentinho. Tem um capítulo cheio de pimentinhas e acontece numa viagem para o interior de São Paulo com amigos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!